Esse vídeo é porque eu fiz uma postagem dizendo assim, ó, se você não tem dinheiro para comprar à vista, não parcele. E aí bombou e viralizou em todo canto, né? E aí tiveram muitos comentários mal educados, né? Falou o cara que vende cursos parcelados, então por que você vende seus cursos em até 12 vezes? Se for nessa mentalidade, nenhum pobre teria casa, carro. Tem hora que tu fala umas asneiras, falou pouco, falou besteira. E não só isso, mas teve também até gente de finanças, né? Fazendo vídeo, criticando, querendo ganhar umas views em cima, né? Mas vamos lá, deixa eu dar uma aula para vocês que não sabem fazer conta ou estão começando no mundo das finanças, nunca trabalharam com isso ou têm dificuldade com o cálculo. Fica comigo no vídeo até o final. No vídeo de hoje você vai aprender quando vale a pena parcelar e quando não vale. Você vai saber como o parcelamento pode te ajudar a proteger o seu dinheiro da inflação, ou seja, a inflação faz a gente ficar pobre, não é? Então como que faz para a inflação trabalhar ao nosso favor? Ao invés de nos empobrecer, nos enriquecer. Você vai aprender o poder de investir o dinheiro que você não usou à vista e você vai entender o porquê não parcelar se você não tem dinheiro à vista. Fica comigo nesse vídeo até o final que ele vai mudar a sua vida, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vamos lá, primeiro então, quando vale a pena parcelar e quando não vale? Imagina só que você está ali passeando e você encontra alguma coisa que você quer comprar. Eu peguei aqui umas cartinhas de Pokémon, 108 boosters de cartinhas de Pokémon e você quer comprar isso daqui. Tem algum fã de Pokémon aí? Deixa nos comentários se você gostar de Pokémon, que eu sou super fã. E aí você então tem uma possibilidade. Você pode comprar à vista ela por R$300 ou você pode parcelar ela em 12 vezes de R$27,50. Veja então que R$300 eu pago à vista. Se eu for parcelar, eu vou pagar 12 vezes desse valor, que vai dar mais do que R$300. Vale a pena eu pagar à vista ou parcelar? Qual é a melhor opção? Você sabe qual é a melhor opção aqui? Parece óbvio, né? Está começando do básico, do simples, mas presta atenção. Existe uma fórmula para você saber qual é a melhor opção. A fórmula é essa daqui. Você não precisa se aprofundar nela, mas você precisa entender a lógica que eu vou te mostrar. Mas se você aplicar essa fórmula numa HP12C, que é uma calculadora especial, onde você tem o valor da parcela fixa, que é R$27,50, PV é o valor financiado, então R$300 das cartinhas, e é a taxa de juros mensal e N é o número de parcelas. E aí você aplicar isso tudo na fórmula, você vai ter 27,50 igual a 300, assim vai, assim por diante. Chegaremos então num I de 1,5% ao mês. Significa que se eu parcelar esse produto, eu estou pagando 1,5% ao mês de taxa. Será que vale a pena parcelar com uma taxa dessa? Porque agora eu descobri qual é a taxa. Então eu vou comparar com o CDI. O CDI é basicamente a taxa de juros, é o quanto que eu consigo investir algo sem risco. Então, eu posso investir hoje a 11% ao ano, por exemplo. Se eu for transformar a taxa ao ano em uma taxa ao mês, eu vou fazer 1 mais 0,11, que é 11%, elevado a 1 sobre 12, e eu vou ter um CDI mensal de 0,87. Segundo passo, eu vou pegar o CDI mensal, então eu descobri que eu posso investir a 0,87% ao mês, e eu descobri que num parcelamento como esse, eu estaria pagando 1,5% ao mês. O que é melhor, então? Eu investir a 0,87% ou eu investir a 1,5%? Claro que seria muito melhor investir a 1,5%, mas aqui esses juros é contra a gente e esse é a nosso favor. Então veja que essa diferença ela é grande, é de 0,63%. Então o retorno do CDI é menor que o juros do parcelamento. Geralmente é assim. Agora, imagina que eu tenho R$300, eu posso comprar à vista ou parcelar. O que eu faria aqui? Vamos supor que eu decidi parcelar. Se eu parcelar aqui, eu vou pagar R$27,50 da primeira parcela, o restante, que é R$272, eu vou investir. Então eu vou transformar 272 em 274, aí no outro mês vou pagar a parcela de 27,50, vai sobrar 247, eu vou investir, vou terminar o mês com 249 e aí eu vou seguindo esse fluxo. Quando chegar aqui no final, em dezembro, quanto que eu vou ter de patrimônio? Menos R$16. Então veja que nesse cenário não vale a pena. Eu deveria pagar à vista nesse cenário aqui, por causa dos juros. Mas e se a gente aumentar o retorno dos seus investimentos? Se você investir uma taxa melhor, uma taxa de 1% ao mês, por exemplo, continua não valendo a pena. Você teria R$14 negativo no final desse parcelamento. Se eu subir para 1,25%, não valeria a pena, você estaria com uma taxa negativa. E se eu investir a 1,5% ao mês? Ainda assim não valeria a pena. Então, se a taxa de juros é 1,5% e você puder investir a 1,5%, não vale a pena investir ainda assim. É melhor pagar à vista.
Agora, a partir de 1,8%, aí já valeria mais a pena você parcelar, por mais que seja quase elas por elas. Então veja que o cenário onde vale a pena parcelar é quando eu consigo uma rentabilidade de 1,8%. E se eu subir para 2% ao mês, aí já começaria a valer muito mais a pena. Aí, de fato, começaria a valer a pena investir. E aí eu pegaria essas cartinhas de Pokémon parceladas. Qual que é a dificuldade aqui? Você não vai conseguir um investimento de 2% ao mês. Mas vamos lá. Como o parcelamento ele pode fazer a inflação trabalhar para você, então? Por que eu disse no meu Instagram, então, basicamente que se você não tem dinheiro para comprar à vista, você não deveria parcelar. Logo, se você tem dinheiro para comprar à vista, você deveria parcelar. Por causa disso que eu vou te mostrar aqui. Imagina um iPhone. Todo mundo quer um iPhone, não é? Um iPhone 16... A última vez que eu puxei, estava R$11 mil, 533. E esse valor você pode parcelar em 12 vezes. E vamos supor que esse parcelamento seja de R$ 961,08. Eu consegui então um parcelamento sem juros. Eu posso comprar o iPhone pagando à vista ou pagando parcelado. Só que aqui eu não estou pagando juros. A inflação média estimada no nosso país é de 5,88% nos últimos 10 anos. Significa que nosso dinheiro perde valor todo ano e na média a gente tem perdido 5,88% do nosso dinheiro todo ano. Então, se eu for parcelar um iPhone em 12 vezes, primeira parcela eu pagaria R$ 961, segunda parcela R$ 961, terceira a mesma coisa, 12ª parcela eu pagaria a mesma coisa. Onde que tá a mágica aqui? A mágica tá que R$ 961 daqui a um mês vale mais ou menos do que R$ 961 hoje. Ele vale menos. Por quê? Porque a inflação ela vai comendo nosso dinheiro e fazendo nosso dinheiro valer cada vez menos. Então, se eu puder pagar R$ 961 daqui a um mês, esse valor vai ser equivalente a 956. Então a parcela daqui a um mês vale menos. Por quê? Porque o nosso dinheiro vale menos daqui a um mês. E daqui 2 meses, vale um pouquinho menos, R$ 951. E daqui 3 meses, vale um pouquinho menos, R$ 947. E assim por diante. Até que no mês 12, eu vou desembolsar da minha conta R$ 961. Mas daqui 12 meses, R$ 961 equivalem a R$ 907. Então, quanto mais tempo eu parcelo, menos vale o dinheiro que eu vou desembolsar no futuro. Então eu estou ganhando aqui um dinheirão, porque no final das contas eu vou pagar o equivalente a 11.182 e não 11.532. Então eu tive um desconto de 3% fazendo uma compra dessas. Agora, e se eu for comprar um fogão 4 bocas? Eu posso comprar à vista por 597, esse fogão, ou eu posso parcelar em 12 vezes. Então vamos lá. O valor da parcela, R$ 49,83. Se eu parcelar, no primeiro mês eu vou ter uns centavinhos aqui de diferença, tá vendo? R$ 49,83 para R$ 49,59. Agora, se eu for fazendo isso todos os meses, essa diferença vai aumentando. Até que no final, o que eu vou pagar é 49, mas isso aqui é equivalente a 47,05. Então, na prática, ao invés de pagar 597, eu pago 579. Então, eu tenho 3% de desconto se eu parcelar isso daqui. Então, o rico, ele faz a inflação trabalhar a favor dele e não contra ele. Então, a gente precisa tomar decisões inteligentes. Terceiro lugar, vamos falar do poder de investir o dinheiro que você não usou à vista. E aqui é onde está a cereja do bolo. Vou imaginar 2 cenários. Primeiro cenário, eu tenho dinheiro para comprar à vista, então eu posso comprar à vista ou eu posso parcelar. Segundo cenário, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar à vista. O que eu posso fazer é parcelar. Agora, se eu vou parcelar, eu posso parcelar sem ter condições financeiras ou eu posso parcelar porque eu tomei más decisões financeiras. Então vamos falar sobre esses cenários aqui, que é aqui onde eu vou separar as pessoas que têm um mínimo de inteligência e as pessoas que não têm um mínimo de inteligência na tomada de decisões. Vamos supor que eu tenho dinheiro para comprar à vista. E aí eu ganho R$6 mil salário e eu gasto R$6 mil todo mês. Então pensa o seguinte, eu ganho R$6 mil, entra R$6 mil todo mês na minha conta, mas todo mês eu gasto R$6 mil também. Só que eu gasto R$6 mil à vista todo mês. Então no meu primeiro mês, quanto que sobra? Sobra zero. Por quê? Porque eu ganho R$6 mil e gasto R$6 mil. Eu tenho uma rentabilidade de 0,79% ao mês. Mas se eu vou ter uma rentabilidade sobre zero, quanto que eu vou ter de patrimônio? Zero. Aí chega o segundo mês, eu ganho R$6 mil e gasto R$6 mil à vista. Invisto essa taxa, sobra quanto? Zero. Então eu não ganho nada. Então o primeiro cenário é um cenário onde você ganha um salário, gasta o salário tudo à vista. Essa pessoa que diz assim, não, eu preciso comprar à vista porque parcelar não vale a pena. Não, porque é pobre que parcela. Rico paga à vista porque eu tenho dinheiro para comprar, vou pagar à vista. Essa pessoa, ela não tem inteligência financeira. E você que me segue no canal, na boa, faz 9 anos que eu produzo conteúdo aqui. Você tem uma responsabilidade de tomar boa decisão financeira. Segundo cenário, eu tenho dinheiro para gastar, só que eu parcelo tudo ao invés de pagar à vista. Qual que é o impacto disso? Presta atenção aqui, ó. Eu ganho R$6 mil e eu gasto R$6 mil todo mês. É o mesmo cenário anterior. A diferença
diferença é que aqui eu vou parcelar as minhas compras, sem juros. Então, primeiro mês eu vim aqui e eu paguei 6 mil de gasto no crédito e eu parcelei em 6 vezes. O que vai acontecer? Eu vou parcelar 6 mil em parcelas de 1.000, então eu vou pagar 1.000 mês que vem, 1.000 no outro mês, 1.000 no outro mês, 1.000 no outro mês e assim por diante até pagar minha dívida. Como quando eu passo no cartão eu só vou pagar daqui a 30 dias, concorda que eu vou ficar com o meu dinheiro investido durante 30 dias? E quanto que vai ser esse dinheiro investido? 6 mil reais. Se 6 mil reais vai ficar investido a mesma rentabilidade do cenário anterior, que é 0,79, quanto que eu vou ter de patrimônio investido? Eu vou ter R$ 6.047. Por quê? Porque 6 mil ficaram aplicados o mês inteiro. 6 mil essa taxa, eu ganhei R$ 47. Só que eu tenho uma dívida de 6 mil, que é a dívida do cartão. Então eu vou pagar esses 6 mil em 6 meses. Como eu tenho R$ 6.047 de investimentos e R$ 6 mil de dívida, quanto que me sobra? R$ 47 de patrimônio líquido. Então aqui no primeiro mês eu já tenho R$ 47. No cenário anterior eu tinha zero, não tinha nada. Se eu quisesse aqui, eu poderia inclusive pegar esse patrimônio, antecipar toda a dívida, pagar tudo e sobraria R$ 47. Teria sido melhor, não é? Segundo mês, eu vou gastar de novo R$ 6 mil parcelado. Só que esse mês eu vou gastar R$ 6 mil parcelado, então daqui a um mês eu começo a pagar esses R$ 6 mil, mas nesse mês atual cai a primeira parcela do mês anterior. Então eu vou pagar R$ 1.000. Então eu vou aportar, ao invés de R$ 6 mil, eu vou aportar R$ 5 mil. Então eu tinha R$ 6 mil investido, agora eu vou investir mais R$ 5 mil. Então eu vou ter R$ 11 mil. Só que eu tenho de dívida agora no cartão R$ 11 mil. Quanto que é meu patrimônio? 11.135 menos 11 mil. Então meu patrimônio líquido, ele é 135 mil. Tá vendo como ele cresceu? Aí no próximo mês, a mesma coisa, vou gastar os mesmos 6 mil reais. Vou parcelar em 6 vezes, só que agora vai cair os R$ 1.000 de parcela do meu primeiro mês, os R$ 1.000 de parcela do meu segundo mês. Então por isso eu vou aportar só R$ 4 mil esse mês. Então eu tenho esse patrimônio e adicionei mais R$ 4 mil. Ou seja, agora eu tenho 15 mil reais investido, só que eu tenho 15 mil de dívida, só que meu patrimônio líquido aumentou. Eu tenho R$ 256 reais. Tá comigo até aqui? O que vai acontecer então? No outro mês, mesma coisa, vai cair mais uma parcela, então eu vou aportar 3 mil reais, vou ter um patrimônio de 18, aí meu patrimônio líquido aumentou para 402. E eu vou fazer a mesma coisa, até que vai chegar uma hora que todo mês eu gasto 6 mil reais parcelado e todo mês eu tenho que pagar 6 mil reais fruto das últimas parcelas. Então todo mês eu continuo gastando os mesmos 6 mil reais do meu exemplo anterior. Só que agora eu tenho 21.910 de investimentos, uma dívida de 21 mil. Só que essa dívida ela não é reajustada, isso que é interessante, porque essa dívida não vai crescer, ela fica parada. E eu tenho um patrimônio líquido de 910 reais. Daqui pra frente eu não aporto mais nada. Daqui pra frente é só o ciclo. Tô lá pagando no cartão, tô lá parcelando em 6 vezes, só que o meu patrimônio líquido tá aumentando, ó, R$ 1.084, R$ 1.200, R$ 1.400, R$ 1.600, R$ 1.797. Então, se eu comprar parcelado em 12 meses, a diferença de eu pagar parcelado ou à vista é de que aqui eu vou ter R$ 1.797, que eu não teria no exemplo anterior. Isso aqui já é muita grana. Só que aqui eu não estou nem contabilizando pontos no cartão, né? Os programas de benefícios e fidelidade, cashback. Eu nem estou considerando isso aqui, que seria uma baita grana já. Não estou, só estou considerando isso. Agora, o que eu te pergunto é, esse valor, se eu continuar sendo uma pessoa que é inteligente, que gasta com inteligência, isso aqui é 12 meses, o que vai acontecer no futuro? Eu vou te mostrar. Sabe qual vai ser o impacto de continuar fazendo isso? No mês 600, eu estou falando de R$ 2.411.000. Ou seja, você continuou gastando a mesma coisa, você continuou vivendo igual, você continuou com o mesmo padrão de vida. Mas, por uma pequena decisão inteligente, agora você tem R$ 2.400.000 a mais, depois de 600 meses. Pô, Thiago, 600 meses é muita coisa. Tá bom. Se fosse menos, também teria uma diferença. Um dinheiro que você não tá vendo. É um dinheiro que ele é fruto de uma única decisão inteligente. Você está fazendo a inflação trabalhar ao seu favor e não contra você. Porque você é uma pessoa inteligente que acompanha pessoas inteligentes te ensinando o que funciona. E não pessoas que ficam só querendo lacrar sem nenhuma intenção que não seja só fazer barulho e expor. Agora vamos lá então. Se eu tenho dinheiro e eu compro à vista, eu não tenho nenhum benefício matemático. Se eu parcelo, estou falando de talvez ter 2,4 milhões a mais no futuro. Se eu não tenho dinheiro, vou então para o segundo cenário, eu posso parcelar sem boas condições financeiras ou fruto de decisões idiotas que eu tomei no passado. Então vamos entender. Aqui é geralmente como funciona a nossa vida financeiramente. Eu tenho uma renda, é o meu salário. E aí eu tenho minhas despesas. Então eu tenho o que eu ganho, eu tenho o que eu gasto. Só que aqui eu tenho meu patrimônio. Então eu tenho o que aumenta meu patrimônio e eu tenho o que diminui meu patrimônio. Então se eu comprar um investimento, eu gastei dinheiro, mas eu comprei um ativo. Se eu comprar algo que me faz perder dinheiro todo mês, eu gastei dinheiro, mas eu comprei um passivo.
passivo. Na teoria, você tem um emprego, entra renda, você vem e gasta com despesas, e aí depois das despesas você consome passivos, certo? Só que tem gente que chega aqui e tem um salário tão baixo que infelizmente ela vai chegar aqui e vai ter que parcelar. Aí é obrigação. Não tem outra opção. Eu vou ter que parcelar. Não tem outro jeito. Por quê? Porque eu ganho pouco. E aí é aquela situação. Pô, Thiago, então se eu não tenho dinheiro para comprar à vista, eu vou morrer de fome? Claro que não. Você vai ter que parcelar. Tem momentos da vida que a gente vai ter que tomar decisões que não são as melhores financeiramente porque eu não posso. Tem uma questão de poder, tem uma questão de querer. Eu, por exemplo, uma época na minha vida que eu vendi um carro. Eu não queria vender, precisei vender. E aí tem uma época na minha vida que eu pegava 5 horas de transporte público por dia. Pegava ônibus, terminal Jardim Ângela, metrô, andava a pé, era assaltado no Extra. Eu queria? Não queria. Mas era a melhor decisão? Não era. Quem toma decisão pensando em pegar um ônibus no lugar que você vai andar e pode ser assaltado? Ninguém. Mas eu precisei. Eu quero o que dava. Então eu entendo, se você está na situação, é isso, não tem o que fazer. No curto prazo, né? O que eu tenho que fazer é estudar e tentar crescer e conseguir uma oportunidade. Agora, tem gente que diz que a única opção é parcelar, mas não é. É o seguinte, a pessoa vem aqui, ela tem o salário dela. O que ela vai fazer com o salário dela? Ela vai gastar em passivo. Então, ao invés de ela gastar no que ela precisa, ela vai pegar aqui, vai gastar em viagem, no carro financiado, no imóvel financiado, no streaming, ou seja lá no que for. É errado isso? Claro que não, deseja para você prosperidade, abundância, a grana, que você fique muito rico. Mas na hora certa, você vai gastar dinheiro, não na hora errada. Então tem gente que ganha grana e aí já vem aqui e começa a consumir coisas que são sonhos meus, etc. Aí essa pessoa consome sonhos. E aí chega uma hora que ela tem que pagar as despesas. Gasolina, ou alimentação, educação, saúde. E aí nessa hora, como ela gastou aqui em passivo primeiro, ela vem aqui e ela só pode comprar comida ou saúde se ela parcelar. Por quê? Porque ela foi uma otária que pegou e gastou a grana dela aqui. Essa pessoa não pode vir pra mim e falar que e se eu precisar parcelar não tiver outra opção? Porque essa pessoa só chegou nessa situação porque ela foi uma idiota. Foi uma escrava dos desejos. Foi uma escrava das suas próprias emoções. Essa pessoa, pra mim, ela não tem justificativa. Ela se lascou. E ela precisa entender a hierarquia de prioridades. Então, quando você gasta primeiro com passivo e depois vem as despesas e você diz que precisa parcelar porque não sobrou dinheiro, é porque você tomou más decisões. Não faça isso. Então, vamos no nosso quarto ponto e o ponto de conclusão desse vídeo. Por que não parcelar se você não tem dinheiro à vista? Então, eu tenho aqui o João. O João ganha R$13.500. O João é um trabalhador e ele gasta R$3.300, tem a família dele, ou ele luta, acorda cedo, dorme tarde, vai lá, trampa o dia inteiro, sobra R$200. E aí o João, ele tem um cartão, o limite R$2.000. O banco deu um cartão para ele com um limite legal, porque o banco quer, no final das contas, que você fique igual aos médicos. Os médicos, eles não querem que você morra, mas eles não querem que você se cure. Eles querem que você fique ali no meio termo. Porque se morrer, não consome mais. Se curar, também não consome mais. Então você tem ali os remédios ali no meio termo, que é para você ficar consumindo sempre. O banco é a mesma lógica. Ele quer que você pague juros, mas não quer que você quebre, senão você não paga mais. Então eles fazem uma conta e dão R$2.000 de limite pro João. Aí o João vem e decide comprar uma televisão. Eu mereço uma televisão, eu quero assistir o meu jogo, eu quero tomar uma cervejinha e tal. Cara, na boa, eu acho que realmente, cara, é legal tudo isso, mas tem o timing certo. Porque é gostoso? É. Ah, mas é a minha única felicidadezinha. Pô, cara, você vai se botar num risco do caramba, mas vamos supor. Aí você tem uma televisão e o João vai parcelar em 10 vezes. R$150. Ganha a televisão, aí parcelou aqui em 10 vezes. A renda mensal dele já está comprometida agora com R$150 fixos por 10 meses. O que vai acontecer? O João, no primeiro mês, ele tinha aqui R$200 sobrando, agora ele vai gastar 150, sobrou 50 ainda. No segundo mês, sobrou 50 ainda. No terceiro mês, sobrou 50 ainda. Aí, no terceiro mês, ele tem uma emergência médica. E na emergência médica, ele precisa pagar R$500, ele parcela em 5 vezes. Aí o João vai vir aqui pra mim, vai vir num vídeo meu, e vai falar assim, é fácil pra você falar, se eu não parcelar eu morro. Claro que você precisa parcelar um fogão, senão você vai passar fome. Claro que você precisa comprar comida, senão você vai passar fome. Mas você se colocou nessa situação por causa disso, e não por causa disso. Porque as emergências acontecem, a gente acha que não vai acontecer e vai gastando. O João aqui então passa a ter menos 50 e se endivida. No outro mês, menos 50, e aí menos 50 sempre. O que começa a acontecer? João começa a cair num ciclo de dívidas. E aí ele vem aqui pra mim falar, o que você fala não funciona, Thiago. Porque você está falando que eu não posso parcelar. E o que eu disse não é isso. Você não pode errar aqui. Aqui é essencial. Aqui você não pode errar. Essa é a realidade. Então aqui o João, R$300 de dívida, né? Qual que é o ciclo? Eu preciso de dinheiro, aí eu uso crédito. E aí eu pago as parcelas. E aí a minha renda reduz, porque o João pode perder emprego. Se minha renda reduz, eu pego mais dinheiro emprestado. Se eu pego mais dinheiro emprestado, eu faço mais dívidas. Se eu faço mais dívidas, eu preciso pagar as parcelas, que nem sempre eu vou conseguir, e eu vou me endividando. Então, qual que é a conclusão aqui? Quando vale a pena parcelar de fato? Vale a pena parcelar quando o valor parcelado acrescentado dos juros do parcelamento é menor do que o valor total à vista. Então, vale a pena parcelar quando não tem juros, basicamente. Quando
não tem juros ou juros é quase inexistente, vale a pena parcelar. Como o parcelamento pode te ajudar a proteger seu dinheiro da inflação? O valor real da parcela diminui ao longo do tempo. Então a inflação pode correr seu patrimônio ou correr a sua dívida. Imagina que legal ela correr a sua dívida. Terceiro, o poder de investir o dinheiro que você não usou à vista. O melhor dos mundos é economizar mais, parcelar o máximo possível e investir ganhando rendimento, enquanto você está consumindo todos esses itens, tá? Em quarto lugar, por que não parcelar se você não tem dinheiro à vista? Porque a falta do seu controle pode levar ao endividamento. Toma muito cuidado, então. Resumo, galera. Eu ensinei minha esposa recentemente. Amor, se você encontra um lugar, você quer comprar alguma coisa, você sempre vai perguntar, vocês parcelam? Sim. Em quantas vezes? 12. Tem juros? Não. Então parcela. Sempre que você puder comprar algo sem juros, você parcela no máximo possível. Máximo possível. Agora, a próxima pergunta é, amor, você sempre diz, tem desconto se pagar à vista? Não. Então parcela. Tem desconto se pagar à vista? Tem. Quanto? 10% paga à vista. Então você sempre precisa pensar nisso daqui. Se você tem grana, você deveria parcelar. Se você não tem dinheiro para comprar à vista um tênis de luxo que você quer de uma marca, não vai parcelar. Por quê? Porque aí você está comprando algo que você não pode. Em algum momento, você vai passar pelo cenário do João, vai ter uma emergência. E por causa do tênis, você não vai conseguir viver na plenitude, vai se endividar e vai achar que o mundo tá errado. Isso é justo? Não, o mundo não é justo. Quem disse que o mundo é justo? O mundo não é justo. Ah, mas Thiago, eu vim de baixo. Ok, talvez ninguém entenda a sua dor, mas a realidade é, o mundo não é justo. Mas você tem dois caminhos que você pode seguir. Vai depender de você tomar aquela decisão que vai ser melhor pro seu futuro. Agora, muita gente chegou pra mim, né, e veio assim, olha aqui, ele falando isso, mas tá vendendo parcelado, né? Deixa eu mostrar um negócio. Sobe aí, Bruno, pra mim, por favor. Que é a Finclass, né? Isso daqui foi o preço que a gente vendeu na Black Friday, a Finclass. E adivinha só, a gente vendeu parcelado. Uau! Isso é um bom negócio ou um mau negócio? Vamos lá, tava custando na Black Friday R$ 69,90. Agora está custando R$ 34,90. Isso aqui são 50% de desconto. Aí você fala, legal, Thiago, mas você tá vendo parcelado. Tá bom, quanto que dá à vista isso daqui? 12 vezes de R$ 34,90. Então você poderia pagar à vista e pagar R$ 418,80, ou você poderia pagar na Black Friday 12 vezes de R$ 34,90. Depois de tudo que eu te ensinei nesse vídeo, qual é a melhor decisão? Você pagar à vista ou você pagar o mesmo valor parcelado em 12 vezes, sem juros? Isso é meio que uma obviedade, né? Então, para responder aí, todo mundo que ficou tirando onda, etc. Sim, a gente vendeu parcelado. Por quê? Porque é melhor para o consumidor. Só é ruim para quem é burro, para quem não sabe fazer conta. Agora, se você não tiver R$ 418, aí eu te digo, não come parcelado, porque aí você vai comprar o que poderia até mudar a sua vida, mas talvez não esteja no seu momento e vale a pena se esperar um pouquinho mais. E aliás, a Black Friday da Finclass já acabou, mas eu pedi pro meu time criar um link específico só para esse vídeo. Então, se você tiver nesse vídeo, você pode clicar e assinar a Black Friday. Eu não sei até quando, daqui a pouco meu time vai tirar essa oferta do ar, mas eu quis levantar de novo essa oferta para responder todas as pessoas que de alguma forma não souberam fazer conta e ouviram as pessoas erradas e tomaram decisões erradas. Ouça as pessoas certas e sempre se pergunte, quem está me dando algum conselho teve resultado na vida ou não? Porque tem muita gente que você está ouvindo e não saiu do lugar e só vive reclamando e enchendo o saco e produzir que é bom, muito pouco. É isso aí, vamos trabalhar. Tô com vocês aqui, faz 9 anos que eu produzo conteúdo e tô sempre junto com vocês, investindo, acompanhando, fazendo conta, trazendo as notícias do mercado que são relevantes para você, sempre com olhar de longo prazo. Conta comigo se você quiser mudar a sua vida.